Rádio Transamazônica FM 102,7. No ar, Jornal Transamazônica. A notícia mais perto de você. Destaques do dia. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de abril de 2018 e serão destaques na edição de hoje do seu jornal Transamazônica. A Depará oferece 77 vagas com salários de quase R$2.000. Em Altamira, o Ministério Público Federal recomenda que a empresa responsável por hidrelétrica realoque 62 famílias. Faltam 6 dias para o fim da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2018. E greve dos servidores do Detran chega ao seu 12º dia no Pará. Em Uruará, a operação policial já apreendeu 9 veículos. No caso Bola 8, mais uma caminhonete Hilux foi apreendida. E o governo federal fará mutirão carcerário no Pará. E mais um preso por estar em posse de veículo roubado. E perto de vaga na Libertadores, Santos recupera Copete e Gabigol. Essas e outras informações a partir de agora no seu jornal Transamazônica. Política. A Depará oferece 77 vagas com salários de quase R$2.000. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará vai selecionar 77 candidatos para desempenhar as funções de fiscal estadual agropecuário, medicina veterinária, com vencimento de R$ 1.937. Agente fiscal agropecuário com vencimento de R$ 1.489. Assistente administrativo com vencimento de R$ 1.328 e auxiliar de campo com vencimento de R$ 1.343. As vagas são temporárias. Os interessados deverão se inscrever entre hoje e amanhã exclusivamente pela internet, não sendo cobrada taxa de participação. No ato da inscrição, o candidato deverá fazer o upload, envio de arquivos nos formatos JPEG, PNG, JPG e PDF das documentações exigidas em edital. A seleção será feita através de análise documental, curricular e entrevista. O processo seletivo simplificado terá validade de 4 meses a contar do resultado final. Os postos serão distribuídos nas cidades do estado, incluindo os municípios de Rurópolis e Placas. O Ministério Público Federal recomenda que a empresa responsável por hidrelétrica realoque 62 famílias em Altamira. O Ministério Público Federal recomendou que no prazo de 5 dias úteis a empresa Norte Energia, responsável pela hidrelétrica de Belo Monte, faça a retirada e realocação de 62 famílias que vivem no bairro da Lagoa do Jardim Independente 1, no município de Altamira, sudeste do estado. A comunidade é uma das impactadas pelas obras da usina. De acordo com os moradores, depois da formação do reservatório da hidrelétrica, essas famílias passaram a viver em uma área permanentemente alagada. No último dia 19, o movimento dos atingidos por barragens denunciou a precariedade das construções e do risco iminente de desabamento. De acordo com o Ministério Público Federal, a situação verificada é de absoluta insalubridade e as famílias vivem em um estado brutal de degradação da condição humana. A Norte Energia informou que já vem trabalhando na elaboração de um plano para as famílias residentes no Jardim Independente 1 e que vem cumprindo todas as obrigações legais de maneira rigorosa, mas que a realocação das 62 famílias proposta pelo Ministério Público Federal é indevida. E faltam 6 dias para o fim da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2018. Aqueles que deixaram para fazer a declaração do Imposto de Renda para os últimos dias precisam agilizar e, se possível, contar com a ajuda profissional para não deixar nenhuma documentação pendente nem cometer erros. De acordo com a Receita Federal, 17 milhões e 600 mil declarações foram realizadas até a última terça-feira.
Ainda são esperadas 11 milhões e 200 mil declarações de contribuintes até o dia 30 deste mês. De acordo com Clay Reis, contador, o cidadão deve agora, antes de mais nada, separar todos os documentos de 2017 para reunir informações a declarar. Os contribuintes que perderam o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa de pelo menos R$ 165,74. O valor máximo a ser cobrado para quem não declara é de 20% do imposto devido e, além disso, pode sofrer restituições no CPF. Quem não declara acaba comprometendo a regularização do CPF, o que impede o contribuinte de conseguir novas linhas de créditos em bancos ou mesmo em financiamentos em lojas e outros estabelecimentos que disponibilizem esta vantagem, explica o contador. Inércia de Jatene pode gerar prejuízo bilionário ao Estado e agravar crise na segurança pública. Não é só a população que está mal informada sobre os reais números da segurança pública no Pará. O governo do Estado segue dificultando a divulgação dos dados a ponto de precisar ser cobrado pelo próprio ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para que atualize o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública prisional e sobre drogas, com o balanço de 2016 e 2017, sob a pena de ter repasses federais suspensos, inclusive os do fundo penitenciário e de um montante extra que será autorizado por meio de medida provisória pelo presidente Michel Temer e que pode chegar a 4 bilhões de reais. O jornal Folha de São Paulo teve acesso ao documento enviado a Simão Jatene e aos demais governadores brasileiros. Na ausência do envio de dados por parte dos entes federados beneficiários, não é possível planejar e executar ação e programas por meio do repasse de recursos. Nesse contexto, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública estará impossibilitando de continuar transferindo recursos aos estados que não disponibilizarem informações no Sines, diz a carta. E greve dos servidores do Detran chega ao 12º dia no Pará. Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará completam 12º dia em greve hoje. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Detran, 70% dos servidores de todo o estado aderiram à mobilização. A categoria pede o fim da terceirização e investimentos na estrutura pública e em todas as unidades de atendimento do Estado. Que seja realizado concurso público para o preenchimento de 800 vagas no órgão e adicional de insalubridade para os servidores do setor de vistoria. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem conversou por telefone com o representante dos servidores do Detran em todo o estado do Pará, o senhor Jairo Nogueira, que falou sobre as negociações que estão sendo realizadas com o governo estadual. 12º dia de greve, onde a greve se iniciou dia 13 deste mês. Ontem fizemos uma grande carreata em Belém, saindo do Detran sede rumo à Assembleia Legislativa do Estado, onde lá se formou uma comissão para conversarmos com os deputados. Fizemos um grande ato público lá na frente da Assembleia. Fomos convidados para conversar com os deputados, né? Falamos com o presidente da Alepa, o deputado Márcio Miranda, e ele fez esse meio de campo com o governo do estado, aonde nós fomos encaminhados para sentarmos com a Casa Civil. E quando foi às 14 horas da tarde, sentamos lá na Casa Civil para deliberarmos sobre essa questão da greve. E aí nós estamos nesse impasse de negociação com o governo, colocamos diante deles as nossas pautas de reivindicações, onde nós solicitamos concurso público para a reposição de mais de quase 800 vagas que está vagos aqui no Detran, né, que precisa de servidores, a estrutura do Detran, conta a questão também da privatização de alguns setores do Detran. Nós repudiamos este posicionamento de terceirização do Detran, porque isso aí afasta os concursos, vem de encontro aos nossos anseios. E, consequentemente, também a nossa reposição salarial, que já vai fazer 3 anos que nós não temos reposição salarial. E, diante dessas propostas, junto à Casa Civil, nós vamos para uma outra rodada, ficou para uma outra rodada segunda-feira que vem,
junto à secretária de administração do Estado, que é a secretária Alice Viana. Então, a greve continua ainda em todos os setores do DETRAN, em todas as regionais, em todas as Ciretrans, em todo o estado do Pará, continua a greve, né? Mas eu creio que brevemente entraremos num acordo juntamente os servidores e o governo, porque nós não queremos criar caos para ninguém, nós não queremos dificultar a vida de ninguém, nós queremos sim prestar o nosso serviço da melhor maneira possível para os nossos usuários. Então a greve está nesse patamar, estamos em negociação, mas a greve ainda continua no DETRAN até segunda ordem. Mas eu creio que segunda-feira que vem já vamos aí partir para mais uma rodada de negociação e quem sabe a gente entrará em consenso, em um acordo para ambas as partes. Polícia. Em Uruará, a operação policial já apreendeu 9 veículos no caso Bola 8. A Polícia Civil apreendeu mais uma caminhonete em Uruará, que pode fazer parte do esquema criminoso praticado por uma quadrilha especializada em furto e roubo de veículos, a qual tinha como um dos principais integrantes um conhecido empresário do município de Uruará no ramo de despachante. Desde o início da operação já foram apreendidos 8 veículos avaliados em mais de R$1 milhão, sendo 5 apreensões em Uruará, 2 apreensões em Altamira e uma apreensão na cidade de Placas. As investigações sobre o esquema criminoso já estavam em curso, porém a polícia decidiu antecipar a operação após a prisão de uma pessoa em Altamira com uma caminhonete roubada. A mais recente apreensão de veículo efetuada durante a ação policial foi registrada na última sexta-feira. Uma caminhonete Hilux, ano 2017, na cor prata, ao ser verificado no sistema, constatou como veículo roubado na região do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, onde também havia sido roubado a caminhonete encontrada com o empresário no momento de sua prisão. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a fazer a apreensão. Segundo informou a Polícia Civil, durante as investigações já se descobriu que mais de 20 caminhonetes foram roubadas na região do município de Marabá, possivelmente em roubos relacionados ao esquema praticado pela quadrilha especializada em furto e roubo de veículos no intuito de adulterar e clonar placa com a identificação do Paraguai e posteriormente vender as caminhonetes aparentemente legal. Ainda não se sabe há quanto tempo a quadrilha vinha atuando na região. As investigações tiveram início após a Polícia Civil de Uruará ser informada da prisão ocorrida em Altamira de 2 indivíduos do município, sendo um deles o conhecido Bola 8, e com eles foram encontrados 2 caminhonetes, sendo uma delas roubada no município de Canaã dos Carajás e a outra, uma Hilux, foi identificada com placa do Paraguai, mas com indícios de adulteração no chassi e posteriormente constatada como roubada. A equipe de plantão da Polícia Civil de Uruará passou a diligenciar em busca de veículos com as características de placas do Paraguai e produtos de roubo. Vários veículos foram conduzidos para averiguação na DEPOL. No curso das averiguações investigativas, a equipe policial descobriu que no município de Placas havia uma caminhonete Ranger com placa do Paraguai e que estaria envolvida no esquema. A equipe da Polícia Civil de Placas foi acionada e efetuou a apreensão do veículo para averiguação. Governo federal fará mutirão carcerário no Pará. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou ontem que será realizado, a partir de junho, um convênio com as defensorias públicas de todo o país para analisar os casos da população carcerária e reduzir o déficit do sistema prisional. A expectativa é que até o fim do ano sejam atendidos pelo menos 50 mil presos, o que representa cerca de 7% da população carcerária do país. Hoje temos uma superlotação carcerária que transforma os nossos presídios em arenas de conflitos que tramitam em massacres. É preciso também que aqueles que já cumpriram a pena e poderiam estar
por fora venham a sair. Fazendo isso, estamos reduzindo o déficit de vagas do sistema prisional e outros que tenham cometido crimes considerados hediondos poderão entrar, explicou o ministro. A proposta foi apresentada por Jugman no Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. Segundo o ministro, a ideia é focar em presos que cometeram pequenos delitos e que podem ser recuperados pela sociedade. De acordo com o ministro, atualmente o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 726 mil apenados, sendo que cerca de 40% são presos provisórios. É melhor colocá-los no semiaberto com tornozeleiras ou apenas alternativas do que jogar esses jovens na mão do crime organizado, de onde eles jamais sairão, aponta Jugman. E mais um preso por estar em posse de veículo roubado aqui em Rurópolis. Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Rurópolis apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis o nacional Weider Nascimento Veríssimo. O mesmo é acusado de ter roubado uma moto Honda Bros de cor preta sem placa. Segundo informações do delegado da Polícia Civil, Ariosnaldo, a moto foi roubada no município de Santarém. O roubo de motos está se tornando um fato corriqueiro em nossa cidade. Quase que diariamente ouvimos relatos de roubos de veículos ou tentativa, mas a Polícia Civil e Militar estão em busca dos autores dos fatos, já que essa é a 8ª moto recuperada no município e no início desta semana tivemos alguns suspeitos presos por esse fato. Esporte. E agora falando de esporte, perto da vaga da Libertadores, o Santos recupera o Copete e Gabigol. O Santos bateu o Estudiantes em casa por 2-0 ontem e ficou muito perto da classificação para as oitavas de final da Libertadores. Uma vitória nos 2 jogos que restam é o suficiente. Quase tão importante do que o resultado, entretanto, foi a atuação dos 2 jogadores, Copete e Gabigol. O colombiano esteve por um fio no Santos recentemente, quando não vinha fazendo boas atuações. E Moregô é febre em Bogotá e principal ameaça do Flamengo. Mais do que os números que impressionam e assustam, o Flamengo sentiu na pele o perigo de Wilson Morello, autor do gol do empate em 1-1 na semana passada no Maracanã. O artilheiro do Santa Fé da Libertadores precisa ser o foco da atenção do time do Flamengo. Prestes a completar 31 anos, ele é baixinho, com 1,72 m e é carinhosamente chamado na capital colombiana de Morello e, de longe, o jogador mais idolatrado pela torcida do Santa Fé. E chamar de clássico o confronto entre Boca Juniors e Palmeiras é uma licença geográfica imperdoável. Afinal, os chineses e palestinos sabem que as cores de seus rivais mais íntimos são outras. É fato, no entanto, que o histórico do embate entre os gigantes do Brasil e a Argentina já rendeu peleias antológicas. E agora vamos à rodada da Copa Rurópolis, já em fase de mata-mata na categoria Master. Neste sábado, começando os jogos na categoria Sub-15, às 17h15, a equipe do Ari Passe 10 enfrenta o Juventus. Também pela categoria Sub-15, Pousada Rio Tapajós joga com o Ari Passe 10, também na categoria Sub-15. Às 18h30, na categoria feminino, Satorag joga com o Deluxe. Pela categoria Master, às 19h20, Sporting e Sítio FK. Também pelo Master, Ceará e Ana Credmaster, jogo que haverá transmissão pela Rádio Transamazônica FM. Na categoria principal, Puskás e Yuri Texel e Mato Grosso Contabilidade e Intermovistar fechando a rodada no sábado. No domingo, os jogos são pela categoria Sub-15, Leitoso e Elite Futsal. Na categoria feminino, teremos Ajax e AR. Pela categoria Master, Fortaleza e o Tigre de Bengala, Placas e União Master. Pela categoria principal,
Placas e Academia Ativa, Divinópolis e Esportivo JK. A edição de hoje do seu Jornal Transamazônica foi ao ar na direção-geral de Breno Soares. Apresentação de Ezequiel Azevedo e Ana Cláudia. Nós voltaremos a qualquer momento com o Plantão Transamazônica e amanhã em mais uma edição do seu jornal. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde a todos e até lá.